Pessoal, então, olha só, continuando a aula de ontem, tá? Primeiramente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ontem a gente começou a aula 5, que é a parte do estudo da função seno. E o nosso objetivo de hoje, pessoal, é continuar a aula 5 com o estudo da função cosseno. Então, a gente vai olhar os mesmos processos que a gente olhou na aula anterior. Primeiro, a gente vai dar uma observada na representação gráfica da função cosseno. Aí, depois da representação gráfica, a gente vai visualizar o domínio, a imagem e também o período da função cosseno. Então, inicialmente, pessoal, é muito importante que a gente relembre a representação da função cosseno no círculo trigonométrico. Então, olha só, temos o nosso círculo trigonométrico unitário, cujo raio é 1. Eixo vertical, que é o eixo das ordenadas y, no nosso círculo trigonométrico é o sensor, que é a função seno. Eixo horizontal, que é o cosseno, que está com sono, ou seja, deitado. A intersecção entre as duas retas é a nossa origem. Então, antes de a gente efetuar essa representação gráfica, é interessante que a gente coloque o par ordenado que define os pontos de extremos desse círculo trigonométrico. Então, aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto extremo desse círculo trigonométrico. Lembrando, pessoal, que um ponto até outro, partindo da origem até uma de suas extremidades, aqui é o nosso raio. Raio unitário, ou seja, uma unidade. Então, quando eu for marcar esse ponto aqui com o par ordenado, observe que quando x é 1, o y é 0. Então, esse é o ponto 1 e 0. Então, esse é o ponto 1 e 0. Esse aqui, esse extremo é o ponto. Quando x é 0, o y é 1. Então, o ponto 0 e 1. Aqui na esquerda de vocês, nós temos que o valor de φ, ou seja, o cosseno é menos 1. E o valor de y aqui é 0, ou o valor do seno. Aqui, nesse extremo inferior, nós temos o seguinte. Quando x é 0, o y é menos 1. Então, olha só, marquei os 4 extremos do meu círculo trigonométrico. Por que eu marquei esses 4 extremos do círculo trigonométrico? Porque se eu escolher arcos aqui dentro desse círculo trigonométrico, observe que quando eu parto da origem, que é o 0 graus, e dou uma volta completa, que é 360, como o nosso círculo trigonométrico é infinito, eu posso dar aqui infinitas voltas. Quando eu dou infinitas voltas nesse círculo trigonométrico, a gente chama que essa função é uma função periódica. Assim como a função seno, a função cosseno também é periódica. Ou seja, depois de um intervalo de tempo, ela começa a ter o mesmo desenho, a mesma representação. Então, ela também é uma função periódica. E quando eu for efetuar, pessoal, a representação gráfica dessa função, então, representação gráfica da função cosseno. Então, eu vou efetuar a representação gráfica da função cosseno. Essa representação gráfica da função cosseno, o conceito inicial é o mesmo da função seno, ou seja, vou representar uma tabela. Essa tabela aqui, eu vou dar valores para x, ou seja, eu vou dar valores para x. Então, o x, vou trocar da minha função f de x, que é a função cosseno de x, para encontrar o valor da ordenada y. Tendo a abscissa x e a ordenada y, eu consigo marcar o ponto no plano cartesiano. Lembrando, então, pessoal, que os pontos que a gente vai dar para x aqui são ângulos que pertencem à primeira volta do círculo trigonométrico. Ou seja, eu vou pegar os pontos de extremos. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus,
e 360 graus, que é congruente a 0 graus, ou seja, tem a mesma localização no círculo trigonométrico. Então, olha só, posso marcar 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Lembrando, pessoal, que a representação de ângulo ela é muito mais utilizada na forma radiano. Então, eu posso utilizar em graus, mas a maior utilização é em radiano. E aí existe uma regra de 3 de conversão que a gente estudou lá na aula 2, na aula 3. Então, olha só, 0 graus é a mesma coisa que 0 π radiano. 90 graus é π sobre 2 radiano. 180 graus é π radiano. 270 graus é 3π sobre 2 radiano. 360 graus é 2π radiano. Dando os valores da abscissa x, eu consigo encontrar o valor da ordenada y e marcar o ponto no plano cartesiano. Então, olha só, a minha função f de x é a função cosseno de x. Então, cosseno de, observe que o x no primeiro momento aqui é 0π. Então, cosseno de 0π. Então, observe, pessoal, aqui, que hoje eu consegui deixar o meu círculo trigonométrico para você observar os extremos. Então, observe que esse primeiro ponto aqui, a abscissa é 1, ordenada é 0. Nesse segundo ponto, a abscissa é 0, a ordenada é 1. Nesse terceiro extremo, a abscissa aqui é menos 1 e a ordenada é 0. Nesse quarto extremo, a abscissa é 0 e a ordenada é menos 1. E lembrando, pessoal, que aqui o cosseno é x. Então, aqui o x é o cosseno e o y é o seno. Então, aqui agora fica fácil de você observar. Cosseno de 0. Quem é o cosseno? O cosseno é o x. Cosseno de 0 é 1. Então, cosseno de 0 é 1. Ou seja, quando x é 0π, o y é 1. Aí agora temos o seguinte, cosseno de x, que é π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 é lá no 90 graus. Observe que a abscissa é 0. Então, cosseno de 90 é 0. Então, quando x é 90 graus, ou π sobre 2, y é 0. Próximo ponto. Cosseno de x. Quem é o x? X é π. Então, cosseno de π. Então, olha só, está lá na esquerda de vocês. Observe que o cosseno lá naquele ponto da esquerda é menos 1. Cosseno de 180 é menos 1. Ou seja, quando x é π, o y é menos 1. Próximo ponto. Cosseno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2, ou seja, cosseno de 270, 0. Então, cosseno de 270 é 0. Quando x é 270, o y é 0. Próximo e último ponto, cosseno de 2π, ou cosseno de 360. Coloquei. Observe que o cosseno de 0 e o cosseno de 360 são congruentes. Cosseno de 0 é 1, então cosseno de 360 também é 1. Então, olha só, quando x é 2π, o y é 1. Agora eu monto aqui os pares ordenados. Abscissa x, ordenada y. Quando x é 0π, o y é 1. Quando x é π sobre 2, o y é 0. Quando x é π, o y é menos 1. Quando x é 3π sobre 2, o y é 0. E quando x é 2π, o y é 1. Então, daí, esses são os pares ordenados que eu vou representar no plano cartesiano e desenhar a função cosseno. Então, olha só, nosso plano cartesiano ortogonal de ordenada y
na vertical e a abscissa x na horizontal. Intersecção aqui é a origem. Então, observemos o seguinte, valores de x, 0π, próximo ponto aqui que eu tenho, π sobre 2, que é 90 graus, próximo ponto, 180 graus, que é π, próximo, 3π sobre 2, 270 graus, próximo passo aqui, 2π. Então, esses são os pontos que eu vou marcar no plano cartesiano. Então, observe o seguinte, pessoal, que o valor máximo da função cosseno é 1, e o valor mínimo da função cosseno é menos 1. Então, essa função, pessoal, ela está de 1 a menos 1. Então, observe que a função cosseno, ela está nesse intervalo aqui, de menos 1 até 1. O valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então, ela está nesse intervalo aqui. Então, dizemos que essa função, ela está de menos 1 até 1. Então, ela não vai ultrapassar essas barreiras, ela está limitada a essas barreiras. Agora, eu vou marcar os pares ordenados no plano cartesiano. Primeiro par ordenado, primeiro ponto, quando x é 0 e y é 1. Então, olha só, quando x é 0 e y é 1. Então, está aqui em cima esse ponto. Próximo ponto que eu vou marcar, quando x é π sobre 2, o y é 0. Então, π sobre 2 e 0, está em cima da linha aqui da abscissa x. Próximo ponto, quando x é π, o y é menos 1. Então, aqui o x é π, o y é menos 1. Então, observe que está aqui embaixo esse ponto. Próximo ponto, quando x é 3π sobre 2, o y é 0. Então, 3π sobre 2 e 0 em cima da abscissa. E, por fim, no último ponto, temos o seguinte. Quando x é 2π, o y é 1. Então, quando x é 2π, o y é 1. Então, está aqui em cima esse ponto. Então, representamos todos os pontos no plano cartesiano. Agora, eu vou representar a curva que descreve a função cosseno. Então, olha só, ela parte aqui de 1, passa por π sobre 2, passa aqui por π, 3π sobre 2, até chegar a 2π, depois disso ela tem esse comportamento aqui novamente. Então, observe, pessoal, que essa aqui é a representação gráfica da função cosseno. Esse é o esboço do gráfico da função cosseno. Feito isso, pessoal, agora, através da representação gráfica, é simples a gente observar o domínio da função, o período da função e a imagem da função. Então, olha só, lembrando que ontem eu falei que o domínio da função seno e cosseno são todos os números reais. Então, todos os números reais é o domínio da função, tanto seno como cosseno. Por quê? Porque eu posso escolher qualquer valor de x. Posso escolher qualquer valor de x. Posso escolher aqui π sobre 6. Posso escolher π sobre 4. 25π sobre 2. 30π sobre 9. Então, observe que eu posso escolher qualquer valor de x que eu terei um representante em y. Então, eu posso escolher qualquer valor para x. Se eu posso escolher qualquer valor para x, x pertence aos reais. Então, o domínio dessa função são todos os números reais. Outra coisa que a gente consegue observar aqui, pessoal, é a imagem dessa função. A imagem dessa função, pessoal, é o limite do desenho dessa função. Então, observe que o desenho da função está limitado nesse intervalo aqui. Observe que o menos 1, ele participa
E o 1 aqui também participa. Então, observe que a imagem dessa função aqui é representada em y, ou seja, é o tamanho desse desenho. Certo? Então, eu tenho o ponto de máximo que participa e tenho o ponto de mínimo. Esse ponto aqui participa aqui, ó. É um valor de x que está aqui, que participa aqui. Esse outro ponto aqui participa, é representado por um valor de x e um valor de y. Então, não importa qual ponto eu pegue aqui, eu terei um representante em x e um representante em y. Esse elemento que recebe a flecha aqui no eixo y é chamado de imagem da função. Então, a imagem vai de -1 até 1. E se você observar, o -1 é o ponto de mínimo, ele participa, e o 1 é o ponto de máximo, que também participa. Então, essa imagem vai de quem até quem? Vai do intervalo fechado de -1 até 1. Então, essa é a imagem dessa função. Então, a imagem dessa função vai de -1 até 1. Aí, pessoal, para fechar, o período da função. O período dessa função nos diz o tamanho do intervalo que não houve repetição da função. Então, observe que eu parto aqui do zero x, tá? E do 1y. Então, eu parto daqui. Observe que até então eu não repeti. E vai para aqui. Então, nesse intervalo aqui, que parte de 0π até aqui, que é no 2π novamente, então observe que de 0π até 2π, o desenho não se repetiu. Então, observe, pessoal, que o período dessa função vem daqui, descreve esse percurso aqui, e chega até aqui. Então, o período vai de 0 até 2π. Por que de 0 até 2π? Porque esse pedaço aqui, pessoal, esse pedaço que eu coloquei para frente de 2π, observe que ele é o mesmo que eu começo aqui em 1. Então, observe que a função aqui ela começa a ter um comportamento de repetição. Então, observe que a função depois de 2π, ela começa a se repetir. Então, o período dessa função aqui também é 2π radiano. Porque até 2π radiano não existe repetição da função. Depois de 2π radiano, ela começa a se repetir. Como eu disse para vocês ontem, você vai para uma fotografia aqui, imprime 18 cópias e vai colando uma do lado da outra. Esse desenho sempre será o mesmo. Então, esse desenho sempre será o mesmo. Então, a imagem, pessoal, vai do ponto de mínimo de -1 até 1. O domínio são todos os números reais. E o período dessa função é 2π radiano. Porque de 0 a 2π não houve ainda a repetição da função. Certo? Então, dá uma boa observadinha aí. Se tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Beleza? Tranquilo aqui? Dá um print da tela lá e lá. Então, a forma algébrica da função cosseno. Forma algébrica da função cosseno. Pessoal, então, a forma algébrica da função cosseno, ela é bem parecida com a forma algébrica da função seno. Então, nós temos lá um y, que é igual a A, mais B, que multiplica o cosseno de mx, ou cx, como é, mais B. Então, essa aqui é a forma algébrica da função cosseno. Essa forma algébrica, pessoal, possui
alguns nomes específicos dos seus elementos. Por exemplo, esse A aqui, esse B, o nosso M e o nosso D, eles são chamados de parâmetros. Então, olha só, o A, o B, o M e o D são chamados de parâmetros. E cada um deles, pessoal, possui uma função diferente dentro da representação algébrica. Esse parâmetro A gente chama de parâmetro aditivo. Esse parâmetro B a gente chama de parâmetro multiplicativo. Esse M a gente também chama de parâmetro, que é o parâmetro que nos ajuda a determinar o período da função. E esse D aqui, ele é o parâmetro de acréscimo do ângulo. Ou seja, se eu tiver acréscimo, quer dizer que a função é mais achatada. Ou seja, ela vai ser aqui um pouquinho mais achatada ou um pouquinho mais elevada essa função. Então, olha só, esse M me ajuda a descobrir o período. Quanto maior for o M, menor será o período. Ou seja, antes vai acontecer a repetição do desenho, certo? Quanto menor for o M, automaticamente mais distante será a repetição do desenho. Então, é interessante que a gente observe cada um desses parâmetros e o que eles nos ajudam a identificar na representação gráfica. Pessoal, agora, quero que vocês observem o seguinte. Eu sempre foco aqui inicialmente na representação gráfica, que é mais fácil de você observar quem é o domínio, quem é a imagem, quem é o período, certo? Mas nas provas de vestibulares, a maioria das questões envolve somente a representação algébrica. Então, é muito importante que você lembre dessa expressão aqui, dessa representação. Então, olha só, quando eu tenho a representação da função cosseno, posso representar por f de x ou por y, que é a mesma coisa. Então, quando eu tenho ali y igual a cosseno de x, e eu quero representar essa função cosseno de x baseado nessa forma algébrica. Então, na forma algébrica, nós temos y igual a mais b vezes cosseno dmx mais d. Então, observe o seguinte aqui, pessoal, que o nosso y será igual. Existe algum parâmetro aditivo na função cosseno? Existe algum número que está adicionando a função cosseno? Não existe. E o elemento neutro da adição é quem? É o zero. Então, é o zero que está adicionando. Então, 0 mais b vezes cosseno de x, nesse caso aqui. Quando não aparece quem está multiplicando a função cosseno é 1, porque o elemento neutro da multiplicação é 1. 1 vezes cosseno de x é o próprio cosseno de x. Então, o nosso b aqui é 1 vezes o cosseno de mx. Existe alguém que está multiplicando x aqui? Quando não aparece elemento neutro da multiplicação. 1 vezes x é x. Então, o nosso m aqui é 1. Então, 1x. Mais o d, que é um parâmetro aqui aditivo em cima do ângulo. Existe alguém adicionando x aqui? Não existe. Elemento neutro da adição é o 0. Então, 0d. Aí agora, então, observe que o nosso a é 0, que o nosso b é 1, que o nosso m também é 1, e o nosso d é 0. Então, essas são as informações que eu consegui extrair da função cosseno. Mediante, pessoal, essas informações, eu consigo identificar a imagem e o período da função. O período da nossa função é dado pela seguinte forma. Período nada mais é do que 2π sobre módulo de m. Então, o período é 2π sobre módulo de m. Então, olha só, calculando o período. Período será 2π sobre módulo de m. Quem é o m? M é 1.
Então, o período dessa função será 2π sobre o módulo de 1 é 1. Então, o período da função 2π dividido por 1 é 2π. Então, observe que o período aqui é 2π. Então, depois de 2π radiano, ele começa a ter a repetição no gráfico da função. Então, observando o gráfico ou calculando pela equação, o período é o mesmo. Agora, pessoal, quero que vocês observem aqui a imagem da função. Essa imagem, ela é dada pelo seguinte. A imagem da nossa função, imagem da f de x, é dada pelo intervalo fechado de parâmetro aditivo mais o parâmetro multiplicativo. Segundo par ordenado, segundo ponto, parâmetro aditivo menos o multiplicativo. Então, a imagem da função eu determino com o parâmetro aditivo, que é o A, e o parâmetro multiplicativo, que é o B. Então, olha só. A mais B será, quem é o A? A é 0. Mais B. Quem é o B? B é 1. 0 mais 1, 1. Então, o primeiro ponto aqui é 1. Então, olha só, o segunda representação, A menos B. Quem é o A? A é 0. Menos B. Quem é o B? 1. Deve 1 não paga nada, fica devendo 1. Então, observe, pessoal, que a imagem dessa função, ela será igual a um intervalo fechado, do menor para o maior, de menos 1 até 1. Então, essa é a imagem dessa função. A imagem vai de menos 1 até 1. Pessoal, aqui, posso representar a imagem da função sendo A mais B, ponto e vírgula A menos B, ou pode ser o contrário, A menos B e A mais B. Ambos estão corretos, desde que, quando você efetua a representação do par ordenado, você coloque do menor para o maior, certo? Então, se, por exemplo, A mais B deu menor, então ele será o primeiro aqui. E A menos B deu maior, será o segundo. E vice-versa. Então, sempre do menor para o maior. Ok? Então, dá uma olhada aqui, pessoal. Representação gráfica importante, tá? Representação algébrica, como que eu determino o período e como que eu determino a imagem da função. Ok? Então, pegue a apostila de vocês lá e vamos resolver alguns exercícios em cima dessa aula 5 sobre função seno e função cosseno. Então, pessoal, pega lá a apostila de vocês, na página 272, página 272, questão lá número 1. Então, olha só, questãozinha número 1, lá da página 272. Há milhares de anos, os homens sabem que a Lua tem alguma relação com os mares. Antes do ano de 100 a.C., o naturalismo romano Plínio escreveu sobre a influência da Lua nas marés. Mas as leis físicas desse fenômeno não foram estudadas até que o cientista inglês Isaac Newton descobriu a lei da gravitação no século XVII. As marés são movimentos de fluxo e refluxo das águas dos mares provocadas pela atração que a Lua e, secundariamente, o Sol exercem sobre os oceanos. Qualquer massa de água, grande ou pequena, está sujeita às forças causadoras de maré provindas do Sol e da Lua. Porém, é somente no ponto em que se encontram os oceanos e os continentes que as marés têm grandeza suficiente para serem percebidas.
As águas dos rios e lagos apresentam subida e descida tão insignificantes que a diferença é inteiramente disfarçada por mudanças de níveis devidas ao vento e ao estado do tempo. Sendo a maré representada por uma função periódica, e supondo que a função que descreve melhor o movimento da maré em Salvador, na Bahia, é dada pela expressão. Então, você tem uma expressão lá, que é a expressão ADT, que é igual. Essa expressão, pessoal, ADT aqui, posso chamar esse ADT de Y. Então, nosso Y será 1,8 mais 1,2 seno de 0,5 π vezes a variável t mais 0,8 π. Fecha parênteses. Sabe que esse t é o tempo em horas. E esse tempo, pessoal, está situado no intervalo. Então, t ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 24. Sendo assim, as alturas máxima e mínima da maré, descrita pela função ADT, são, respectivamente, letra A, B, C, D e E. Pessoal, então, eu quero saber aqui quando que a maré será máxima e quando que a maré será mínima. Quando eu representei a função seno e a função cosseno, eu mostrei lá o ponto de máximo e o ponto de mínimo. O ponto de máximo e o ponto de mínimo é a amplitude superior e a amplitude inferior, que a gente descreve pela imagem da função. Então, a imagem nos diz o ponto de máximo e nos diz o ponto de mínimo. Então, é isso que eu vou determinar, a imagem dessa função. Então, olha só, pessoal, antes disso, eu sei que a forma algébrica da representação é A mais B seno de LX mais D. Então, essa aqui é a representação algébrica da função seno. Então, eu sei que o A é 1,8, sei que o B é 1,2, sei aqui que o M é 0,5 π, então o M aqui é 0,5 π, e o D aqui é 0,8 π. Mas o que importa para nós, pessoal, é só o parâmetro aditivo e o parâmetro multiplicativo. Se eu quero o ponto de máximo e de mínimo, eu quero o par ordenado da imagem, certo? Então, eu quero determinar a imagem. Como que eu determino a imagem dessa função? Imagem da f de x será parâmetro aditivo mais o multiplicativo, parâmetro aditivo menos o parâmetro multiplicativo. Então, aqui eu terei o valor máximo e o valor mínimo dessa função. Então, olha só, quem é o A? A mais B, o A é 1,8, mais o B. Quem é o B? 1,2. 1,8 mais 1,2, 3,0. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto. Próximo ponto, temos A menos B. O nosso A é 1,8, menos o B, que é 1,2. 1,8 menos 1,2, 0,6. Então, observe que o valor máximo que essa maré alcança é 3. E o valor mínimo que essa maré alcança é 0,6. Então, 3 metros é o máximo e 60 centímetros, ou 0,6 é o mínimo que essa maré irá atingir. Então, observe que a resposta certa dessa questão ali é a letra A de abóbora. Então, tá aí, letra A de abóbora. Então, dá uma boa olhadinha, tá? Se tiver dúvida, pergunte, certo? E vamos para frente. Pessoal, então, dá uma olhadinha lá agora na questão número 2. Questão número 2.
nós temos o seguinte: corrente alternada é a corrente elétrica na qual a intensidade e a direção são grandezas que variam ciclicamente. Em um circuito de potência de corrente alternada, a força da onda mais utilizada é a onda senoidal. No entanto, ela pode se apresentar de outras formas, como onda triangular e onda quadrada. Então, olha só, a função f de t, 30 seno de 2πt menos π sobre 5, expressa a corrente alternada de um circuito em função do tempo dado em segundos. Qual é o período dessa função? Então, olha só, nós temos ali, então, uma função f de t, então, uma função f de t, que é 30 vezes o seno de quem? De 2π que multiplica t, menos π, tudo isso aqui sobre 5. Então, essa é a expressão que representa, então, essa corrente alternada. E pede para nós determinar o período dessa função. Então, o período dessa função será 2π sobre módulo de m. Então, observe o seguinte: 2π sobre módulo de m. E aí, pessoal, você pode observar que m é sempre quem está junto com a variável. Então, observe que quem está junto com a variável aqui é 2π. Só que observe, pessoal, que toda essa expressão entre parênteses aqui está sobre 5. Então, 2π vezes t também está sendo dividido por 5. Então, eu posso separar esses quocientes para vocês entenderem melhor. Então, olha só, temos 2 que multiplica π vezes t, tudo isso aqui sobre 5, menos π sobre 5. Então, aqui nós temos uma subtração com denominadores iguais. Então, mantenho o denominador e subtrai os elementos. Então, aqui eu só separei os quocientes. Então, observe, pessoal, que o nosso m aqui é toda essa parte aqui. Então, 2π sobre 5 é o nosso m. Agora é só substituir na equação do período da função. Então, temos t igual 2π sobre módulo de m. Quem é o m? 2π sobre 5. 2π sobre 5. Então, o nosso período será 2π sobre módulo de 2π sobre 5 é o próprio 2π sobre 5. Aqui, pessoal, observe que nós temos agora uma divisão de frações. Divisão de frações, conservo a primeira, que é 2π, e multiplico pelo inverso da segunda. Inverso de 2π sobre 5 é 5 sobre 2π. Então, fica assim a nossa expressão. Então, o período será igual. Multiplicação de frações, quando não aparece o denominador é 1. Então, vai ficar assim. 2π vezes 5, 10π, sobre 1 vezes 2π, 2π. Então, o período será igual. Simplifico o numerador com o denominador, π com o π, simplifiquei, e metade de 10 é 5. Então, observe que esse tempo que a gente tem aqui é 5 segundos. Então, essa é a resposta dessa questão. 5 segundos, que é a letra C de Carlos. Então, essa é a resposta. Aí, pessoal, aqui, como eu tenho elementos iguais no numerador e no denominador, eu podia ter simplificado e o período aqui direto já 5 centímetros. Mas aqui eu quis fazer passo a passo para você relembrar algumas operações envolvendo frações. Produto entre frações, divisão de frações é sempre importante que você observe. Ok? Se tiver dúvida, pergunta, tá? Aproveita, dá uma boa olhadinha aí, tá? Então, temos aí o período 5 centímetros. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Então, um grande abraço a vocês, tá? E uma ótima semana a todos. Até mais. Tchau, tchau.